Olá, eu sou a Danda Papa e hoje vamos bater um papo sobre uma dificuldade que a maioria de nós tem. É a famosa dificuldade de dizer não. E, gente, o primeiro passo para se libertar é reconhecer que tem essa dificuldade. Por muito tempo, eu tive essa dificuldade e eu pagava um preço emocional caríssimo por isso. Queria sempre agradar todo mundo, queria me sentir querida. E quando eu via, eu estava fazendo tudo para todos e deixava as coisas que para mim eram importantes em segundo lugar. Por muito tempo eu vivi essa angústia, porque realmente, na realidade, ela me gerava uma angústia muito grande. Ao longo do tempo, fui percebendo quanto isso me atrapalhava o meu dia a dia e literalmente drenava todas as minhas energias. Eu acabava me desdobrando em 5.000 para atender todo mundo. E no final do dia eu não tinha tido tempo para fazer as coisas que para mim eram muito importantes. Até que muitas fichas começaram a cair e eu fiz uma mudança importante na minha consciência e no meu comportamento. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns pontos que para mim foram importantes. E quem sabe para vocês podem se reconhecer em algum desses pontos. Se você puder pegar aquele nosso caderno e vai anotando aquilo que te faz sentido, seria muito bacana. Primeiro passo é identificar com precisão onde está a sua dificuldade em dizer não. Selecione algumas situações reais e recentes que você queria ter dito não, mas acabou dizendo sim. Quais foram os episódios na sua vida que você mais teve essa dificuldade de dizer não? Por exemplo, talvez você possa ser como eu, que dizia sim para muitas obrigações e aí percebe que não consegue realizar todas as atividades com a qualidade que gostaria. O problema é quando falta consciência e falta coerência. E aí você sofre porque você falou sim e vê que não consegue dar conta de tudo que se propôs a fazer. Quais outros casos existem na sua vida? Escreva em seu caderno, por favor, onde a incapacidade de dizer não te prejudica. O segundo passo é entender a importância de dizer não. O mais importante é ter clareza de quais são as suas prioridades, o que é importante de verdade para você. O que é um simples desejo e o que é uma verdadeira necessidade. Você precisa saber o que é a diferença do que é urgente e importante e aquilo que é importante, mas não é urgente. E daí delegar ou deixar para fazer depois aquilo que não é nem urgente e nem importante. Eu gosto muito de pedir para os meus coaches fazerem essa lista toda do dia anterior na nossa sessão. E aí nós vamos juntos relacionando o que é urgente, o que é importante, o que é urgente e não é importante. E sempre é uma grande surpresa, porque eles conseguem entender onde está o ladrão de tempo e conseguem ter consciência e clareza das atividades importantes e que lhe darão realmente maior resultado se eles focarem. Pensa um pouquinho nas consequências de você conseguir dizer não. Veja o quanto você começará a produzir mais, se respeitar mais. Entendendo isso, fica muito mais claro e fácil dizer não. O terceiro passo é entender que sempre que você disser sim para alguma coisa, você irá enfrentar consequências depois. Quais são os problemas que você vai enfrentar quando você disser sim para situações que naquele momento você não teria condições de realizar? Às vezes, é até pior porque você fala sim e até desaponta a pessoa quando você não consegue entregar para quem você prometeu. Cria uma situação chata, desagradável e tudo isso seria desnecessário se você tivesse conseguido dizer simplesmente não no primeiro momento. Vou contar para vocês o que acontecia comigo. Eu, como gostava de agradar a todos, me comprometia a ir em todos os eventos, lançamentos do livro, só que eu não contava com trânsito, com o tempo que às vezes demorava de uma atividade na outra, às vezes um cliente atrasava, N fatores que aconteciam ao longo do dia e que muitas vezes eu não dava conta de estar em tudo. Deixava a minha amiga chateada, a pessoa chateada, ficava frustrada por ter prometido e não ter conseguido cumprir. E para que tudo isso? Era só eu mensurar o tempo melhor e ver que eu não sou uma Mulher Maravilha. O meu erro era que achar que eu era uma Mulher Maravilha, que eu ia conseguir fazer tudo, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu demorei bastante tempo para entender que eu sou apenas uma pessoa normal. Hoje, antes de aceitar um convite ou me comprometer em ir a algum evento, eu olho na minha agenda, entendo os meus compromissos e se o tempo que eu tenho de locomoção é curto, fica inviável, eu prefiro já dizer que eu não vou conseguir ir, do que gerar a expectativa e depois deixar a minha amiga ou a pessoa que eu me comprometi chateada. O quarto passo é que você precisa dizer
para a pessoa quando tem pouco tempo. Quando você fala sim para alguma coisa, automaticamente você estará falando não para todas as outras. Você sempre precisa escolher qual é a coisa que tem que ter de prioridade na tua vida, aquele assunto que tem um valor maior para você. Tendo essa clareza, fica muito mais fácil manter o foco no que é importante naquele dia. E o quinto passo é que você precisa aprender a dizer não para ser uma pessoa melhor. Se você puder guardar 5 palavras, esse nosso bate-papo seria coerência, clareza, respeito, autenticidade e credibilidade. Você é a única pessoa que vai saber quando é o certo dizer sim, quando é o certo dizer não. E quando você começar a se posicionar melhor, com mais clareza e mais firmeza, pode ter certeza que as pessoas irão te olhar com muito mais respeito e credibilidade. Bom, eu acho que eu falei muito nesse vídeo, né? Mas eu espero de verdade ter contribuído com vocês. E eu espero vocês então no meu próximo vídeo.